meus queridos amigos. Eu sou o Acácio e no programa de hoje eu vou responder a pergunta que mais tem se repetido ultimamente: problema com a mãe. Quem nunca teve problemas com a mãe, não é mesmo? Então hoje nós vamos conversar sobre como sanar esses problemas e como ter uma convivência melhor com a sua mãe. Felizmente esse é um problema muito fácil de se solucionar. Existe uma resposta muito simples para as pessoas que têm problemas com a mãe. Então vamos lá. Acabar com os problemas que você tem com a sua mãe consiste em: deixa a sua mãe em paz. Deixa a sua mãe em paz, para de encher o saco dela, vai tocar a sua vida. É só isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, segue em paz, um abraço. Eu sei que você que entrou aqui nesse vídeo provavelmente não esperava uma resposta tão simples, uma maneira tão simples de solucionar um problema tão difícil que é problemas com a mãe. Provavelmente você esperava alguma técnica, como por exemplo orações para arcanjos, tatara-anjos, bisa-anjos, Ho'oponopono, Ho'opono tirando também, né? Tem todo tipo de Ho'oponopono e Ho'opono tirando também. Da chama violeta, chama azul, chama... Então, se você esperava por isso aí, esse vídeo não vai tratar sobre isso. Nós vamos falar de uma maneira mais prática e muito mais realista a respeito do que está ao seu alcance fazer para solucionar os seus problemas com a sua mãe. Não estou invalidando essas técnicas, mas se tudo isso realmente funcionasse para eliminar os seus problemas com a sua mãe, na verdade isso não seria bom para você. Isso seria um grande desserviço à humanidade em si. Existe uma função muito específica e muito importante em se ter problemas com a mãe. E ao longo desses anos de vida, eu tive os meus e aprendi como solucionar da melhor maneira possível. E é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Tudo isso depende de se mudar a postura. Em geral, o filho reclama da mãe e sempre diz algo assim: ah, eu adoraria que minha mãe fosse mais compreensiva, que ela gritasse menos, que ela se interessasse pelas coisas que eu falo. Eu estou estudando sobre física quântica, estou estudando sobre magia, várias outras coisas. Eu adoraria que ela se interessasse por isso, mas ela fala que tudo é besteira. Então, nós estamos sempre reclamando do nosso convívio com a mãe. Mas isso foi escrito assim e sempre vai ser assim, porque existe uma função muito importante para a nossa espécie. Imagine como seria o mundo se todo mundo ficasse sempre bem com a mãe. Se os filhos não tivessem nada para reclamar da própria mãe. Como você acha que surgiriam as novas famílias? Você acredita que você mesmo teria nascido se os seus pais continuassem vivendo a infância deles debaixo da saia da mãe? Isso nunca vai acontecer. Então a função do problema com a mãe é justamente fazer com que o filho pule para fora do ninho. Nos pássaros acontece dessa forma: a mãe choca, dá o primeiro alimentinho ali, mas ela quer se tornar desnecessário o mais rápido possível. E essa é a função de qualquer pai ou de qualquer mãe, que é treiná-lo, dar-lhe apenas o que você precisa para que você consiga voar por conta própria. Então, nos animais isso acontece e na nossa raça também acontece. O filhotinho é empurrado para fora do ninho. Inclusive, isso faz um paralelo com o próprio útero, com o próprio dia do seu nascimento. Então, você está lá num oceano de amor, você está dentro de uma bolsa de água. Aquilo é como se você realmente estivesse num oceano de amor. Está todo aconchegado e num abraço ininterrupto. E você só recebe tudo de mais gostoso que tem. Você fica lá naquele momento, lá antes do nascimento, se preparando para sair. Só que, se passar de 9 meses e você continuar ali, naquele oceano de amor, o que vai acontecer com você? Você morre. Então, até mesmo o útero da mãe, que é onde se gera a vida, que é onde ela começa a injetar amor em você pra caramba, se você ficar ali, você morre. E o que acontece? Na fase adulta, quando você passa quando você chega na sua maioridade, por volta dessa idade, os conflitos começam e é geralmente aí que seria o normal de um filho sair da casa da mãe. Porém, a nossa geração está enxergando isso um pouco diferente. Eu tenho amigos meus que com 40 anos continuam morando com a mãe.
Aí depois ele reclama que não encontra namorada, que é tudo ruim, mas fica meio óbvio, né? Agora, quem que leva para a vida? De acordo com a constelação familiar, quem leva para a vida é o pai. A nossa raça ela foi projetada basicamente de uma forma bem simples. A mãe fica no ambiente fechado, cuidando da prole, somente focada no que acontece ali, porque ela tem que prover a vida ali. E o pai fica no ambiente externo, trazendo todas as provisões para que a mãe possa administrar ali e cuidar da família. Então, o pai cuida da mãe, a mãe cuida dos filhos. E assim é biologicamente. E tudo isso está no nosso DNA. Hoje em dia nós podemos ter opiniões diferentes a respeito disso, mas isso não muda o fato de que isso foi projetado no nosso DNA. E se você fica para sempre dentro desse ambiente fechado no qual a mãe se encontra, você vai perder tudo que estiver externo. Então, observar o seu pai geralmente traz vida. Ficar sempre com a mãe geralmente faz, a gente fala morte, mas não no sentido de que a mãe queira te matar, porque essa é a última coisa que ela quer, tanto é que ela já te deu nascimento. Mas ficar naquele ambiente fechado com a mãe faz com que você não entre na vida. É como se estivesse morto, mas não é realmente ser morto. Simplesmente você não começa a vida enquanto você fica ali. Os principais problemas começam quando o filho começa a chegar na maioridade. Eu diria que até um pouco antes disso. Então ele começa a ter opiniões próprias. É muito difícil para nós criancinhas, ainda ali pelos 10, 11 por ali, termos opiniões fortes para debater com os nossos pais. Mas depois que crescemos um pouco, começamos a perceber um choque de gerações muito grande. Eles nasceram 25, às vezes 30 anos antes do nosso nascimento, então eles têm toda uma carga que nós não temos. Os valores são muito diferentes e nós podemos querer estar certos. E esse é um grande problema não só com mãe e pai. Querer estar certo é muito difícil de te deixar em paz. Mas com mãe o assunto fica um pouquinho mais pesado, não é? Isso porque muita gente reclama da mãe e nasceu meio recentemente, né? Mas eu ainda lembro de uma época, antes da Xuxa aparecer na televisão e falar sobre que não pode bater nos baixinhos, e que o chinelo estralava, a cinta preta, ou então espada de São Jorge. Já viu aquela planta bonita que nasce assim, que não morre nem matando? Então aquela planta ela era preferida das mães da antiguidade para dar uma correção nos filhos, né? Então, se a gente reclama das mães nos tempos de hoje, nos tempos passados isso era muito mais intenso, e sorte sua se você não tiver realmente conhecido a espada de São Jorge, a vara de marmelo também, o vergalho também é outra palavra aí que eu tinha uma pessoa lá que me ensinou, que era o vô dela que usava, o chinelão, né? Então os tempos sempre foram difíceis, mas na antiguidade estava um pouquinho pior. Hoje em dia você tem muita sorte se você for um jovenzinho, mas se você tem problemas com a sua mãe, a função desses problemas é justamente empurrar você para fora do ninho. Isso é tudo pelo seu bem e pela preservação da nossa espécie. Se você não sai de casa, não existe uma família nova. Não há como se fazer uma nova família, e assim nós todos morreríamos. Simplesmente por tanto amor à mãe, permaneceríamos lá, fora da vida. A minha experiência pessoal foi de que eu sempre tive vontade de fazer as coisas do meu jeito. Então, desde a minha infância, tudo o que eu queria, desde a minha infância, assim, quando eu aprendi a falar, as minhas primeiras palavras já eram relacionadas a fugir de casa, né? E o meu ambiente familiar é muito amoroso, mas eu nunca gostei de alguém me falando assim, ó, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso dessa maneira, põe um pé na frente do outro para andar, né? Chegam alguns pontos em que a gente vai ouvir o óbvio, né? Coisas que você nem começou a fazer, mas já está errado. E isso é tudo normal. Então eu tinha muita vontade de viver do meu jeito. Tanto é que aos 17 anos eu fui morar sozinho e eu não tinha emprego para morar sozinho. Eu estava me virando com aulas particulares de reforço, porque eu, como não tinha um diploma acadêmico, eu só podia dar reforço de inglês na casa das pessoas. Vendendo amendoim na rua, no semáforo, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapé. E me virei como pude, mas desde os 17 até os 20 anos eu consegui morar sozinho. Depois disso, a relação já começou a melhorar um pouco porque eu me tornei visitante na casa dos meus pais.
E quando você se torna visitante na casa dos seus pais, um fenômeno muito bonito acontece. Eles têm uma certa propensão a não economizar palavras, já que você é totalmente íntimo deles. Mas quando você é uma visita, eles pensam muito mais antes de desperdiçar o tempo que eles têm com você. Então, eles podem pensar assim: ah, meu filho está aqui, ele está fazendo aquele comportamento ridículo dele de novo, eu poderia repreendê-lo como sempre fiz, mas faz tanto tempo que eu não vejo ele, eu não quero perder tempo com isso. Vou curtir mais meu filhinho. Então, isso acontece muito e isso é totalmente benéfico para quem for ter uma experiência morando sozinho. Lembro que depois dos 20 anos eu fui trabalhar pela primeira vez em navios cruzeiro. Tive um contrato de 6 meses. E, em geral, eu costumava me sentir um pouco incomodado em ficar na casa dos meus pais após uns 2 ou 3 dias. Então, as minhas ideias não batiam muito com as deles. Aliás, quanto mais jovem eu era, menos as minhas ideias batiam. E quanto mais velho eu vou ficando, mais eu vou vendo que eles estavam certos o tempo todo. Mas eu, com toda a minha rebeldia normal da idade, não conseguia entender dessa forma e só enxergava aquilo tudo como conflito. Então, dentro de 2 dias, eu já começava a me sentir meio incomodado e queria uma certa privacidade, ou pelo menos estar num ambiente onde não existia ninguém para discordar das minhas ideias loucas. E aí eu fui e passei 6 meses trabalhando no navio cruzeiro, 12 horas por dia em geral, sem sábado e domingo ou sem feriado, apenas algumas horas por semana para poder explorar lá fora e tal. Foi uma experiência muito enriquecedora, porém extremamente desgastante, nem dormir eu conseguia direito e eu tinha por turno uns 3 supervisores e tinha 3 turnos para trabalhar por dia. Se um supervisor já é ruim, imagine 3 vezes ao dia. Após aquele desgaste todo que eu tive durante os 6 meses trabalhando em navio cruzeiro, quando eu voltei para casa, a minha mãe era a pessoa mais tranquila do mundo e eu reparei nitidamente que ela não tinha mudado, mas eu tinha me tornado muito mais paciente, justo por ter tido aquela experiência com tantos gerentes carrascos tantas vezes por dia. Então ela não era mais uma vilã para mim. Então nosso relacionamento mudou muito e eu já tinha pensado assim, bom, como fazem 6 meses que eu não vejo minha mãe, eu vou passar apenas 5 dias aqui e provavelmente eu já vou querer morar sozinho de novo. Mas não foi o que aconteceu. Passou-se uma semana e eu não me senti desconfortável na casa da minha mãe. Depois, 2 semanas, 3, até que ao final de 2 meses eu percebi, poxa, não faz sentido eu sair da casa da minha mãe, eu não quero, inclusive eu vou perder muito dinheiro se eu for morar sozinho. Mas aí eu queria mais privacidade, até para começar meu próprio canal no YouTube naquela época, né, o outro canal que eu fazia antes. Então eu acabei mudando para morar sozinho, mas o problema já tinha sido solucionado quando eu simplesmente fui tomar conta da minha vida. Fui na energia do pai. Então essa fila dos homens, essa parte do pai, que é a de ir trabalhar, ir explorar o mundo, conhecer, experimentar, usar a vida, quando você entra nesse corredor, nessa fila dos homens, você começa a acertar o seu relacionamento com a sua mãe. Muitos amigos meus são espiritualistas, como vocês já sabem, faz muito tempo que eu estou dentro da espiritualidade estudando, praticando, mudando as minhas ideias, jogando conceitos fora e aprendendo novas coisas. E grande parte dos meus amigos, aqueles que vocês veem nas minhas fotos lá do Facebook ou até nos meus vídeos, eles são espiritualistas. Então eles estudam muito a espiritualidade e veem que quando nós temos um problema com alguém, geralmente é um problema que nós temos dentro de nós mesmos. Só que essa postura, tudo bem, ela se aplica a todos os nossos relacionamentos. Realmente, aquilo que você vê que mais te incomoda no outro é alguma coisa que você deveria trabalhar em si mesmo. Mas, quando se trata de mãe, não é assim. Porque existe uma função para você ter problemas com ela. Conversando sobre isso com uma amiga minha, ela estava cheia de problemas com a mãe, e ela me confessou, falou, olha, eu estou ficando bem desgastada, porque eu estou aplicando tudo o que eu aprendi sobre espiritualidade, chama violeta, chama azul, Ho'oponopono, Ho'opono tirano, e todos os tipos de técnicas que você já tem ouvido falar, de física quântica, etc., mas nada vai superar uma mãe brava, não tem como. E aí, essa minha amiga falou, eu estou ficando desgastada porque eu estou realmente empenhada na espiritualidade e não estou conseguindo mudar o meu relacionamento com a minha mãe. E
Eu falei, nunca você vai mudar, porque a função desse relacionamento é justamente lançar você para a vida o mais rápido possível. Quando que você vai querer terminar a sua infância? E aí ela tomou o rumo dela e foi morar numa praia. Olha só que coisa, hein? Uma pessoa morar na praia, ela sacou o que se pode fazer com o caso da mãe e qual que é a utilidade do caso da mãe. Outro problema que as pessoas relatam muito é sobre como eles conversam com a mãe e como elas os classificam, como as mães nos chamam. Alguns se sentem realmente muito ofendidos quando vão conversar com as suas mães. E isso entristece um pouco, mas faz tudo parte desse chute para ver se você entra na vida. Posso citar um caso de um dos inscritos do canal. Ele me mandou uma mensagem lá falando sobre o problema dele com a mãe. Só que o problema dele com a mãe é um problema ao quadrado, porque ele mora com a mãe e com a avó, mãe dela. Então, e elas são fanáticas religiosas. Então, a mãe dele fala que ele não serve a Deus, que ou ele escolhe a balada, por exemplo, um rapazinho totalmente jovem, e ela fala, se você estiver escolhendo a balada, você está entrando no caminho da perdição. Já a avó dele já dá uma incrementada a mais. Então ela fala, quem vai para a balada não serve a Deus. Como se existisse alguma coisa que não sirva a Deus. Mas essa é a opinião dessa senhora. Temos que respeitar. Ainda bem que não é a minha avó. Aí, então ela fala isso para ele e ele começou a acreditar nisso. Elas começaram a dizer para ele que realmente ele não é de Deus. E começaram a falar um monte de coisa para ele, e ele começou a se sentir um pecador e tal. Então ele fica lá se sentindo culpado, se sentindo um pecador, realmente comprando essa ideia da mãe e da avó. Mas aí a nossa conversa fica um pouco diferente, porque eu estou aconselhando todos vocês até agora que tomem conta da sua vida, e isso geralmente inclui sair de casa. Mas e no caso desse? Esse é muito jovem, ele mesmo diz que não tem condições, ainda não está trabalhando e tá difícil. Eu consegui sair de casa mesmo sem emprego, mas eu fiz das tripas coração e passei fome ao ponto de passar mais ou menos uns 3 dias sem comer. E isso não é assim, o meu recorde foi 3 dias sem comer, sabe? Acontecia, depois de um certo tempo acontecia de novo e tive o meu preço a pagar por isso. Eu espero que vocês não precisem fazer isso e que vocês consigam observar coisas para conviver melhor dentro, enquanto vocês não podem sair. Mas no caso desse rapaz, o que estava pegando nele é que ele acreditou nessa ideia. Mas isso é justamente porque ele não parou para pensar. Deus não tem nenhum favorito. Então ele não seria melhor ou pior. Só porque ele gosta de uma balada, só porque ele quer fazer sexo antes do casamento. Essas coisas, inclusive, ele não precisaria falar para elas. Então a visão que essa mãe e essa avó tinham a respeito desse rapaz fizeram com que ele acreditasse nessa visão. Ele não sabia que na verdade ele é tão amado por Deus quanto qualquer outro. E que na verdade a visão que os outros têm a respeito dele não altera o que ele é. E que na verdade o que ele fizer de bom ou de ruim também não vai alterar o amor incondicional que Deus teria por ele. E quando ele tomou consciência disso, ele já começou a se sentir melhor e começou a pensar em maneiras de até conversar sobre isso com a mãe e com a avó. Porém, agora podemos entrar num assunto um pouquinho mais importante ainda, sobre honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe consiste em não julgá-los. Então, sempre que você tem alguma ideia contrária dos seus pais, você pode mantê-la para si. Mas quando você quer ensiná-los, você está assumindo o lugar deles. O seu lugar sempre vai ser o menor. Todos os que vieram antes têm o papel de te ensinar, mas você não pode ensinar ninguém que seja maior do que você. Jamais será assim. Você não vai para a escola para ensinar o seu professor. Ele pode até aprender com você alguma coisa, mas a ordem familiar é essa, e se você não respeita, o que pode acontecer é briga e principalmente você não recebe a energia dos seus antepassados. Poderia dizer daqueles que vieram antes de você. Quando você nega que o seu pai e a sua mãe têm mais experiência que você está na verdade desativando tudo o que existe deles dentro de você. É muito difícil se sentir forte quando você sente tanta coisa ruim pelo seu pai e pela sua mãe. Você pode reparar que quanto mais o filho julga pai e mãe, menos força ele tem na vida. E você pode reparar isso aí simplesmente começando a observar agora. Tome nota disso quando as pessoas vierem falando para você sobre os pais.
E você vai reparar que eles estão, na verdade, fazendo um grande desserviço a eles mesmos. Eles estão desativando tudo o que existe de pai e mãe dentro de você inteiro, não é ativado quando você está julgando pai e mãe, quando você os desonra. E isso você pode levar para todos os outros relacionamentos da sua vida. Alguém que tenha vindo antes não merece, não precisa ser ensinado, a menos que essa pessoa lhe peça para ser ensinado. Existe uma grande diferença. Quando alguém te pede, você dá auxílio. Mas o que acontece geralmente é de filho querendo colocar as opiniões dele goela abaixo dos mais velhos. E isso nunca vai acontecer porque você está no lugar errado. Quando estiver fazendo isso, só pode causar desarmonia e falta de força para você mesmo. Então isso não seria resignação. Aceitar as opiniões do seu pai e da sua mãe, mesmo que elas sejam muito contrárias e às vezes inviáveis para a sua vida, não significa resignação. Não significa que você está fraquejando. Porque nada pode consumir mais a sua energia do que ficar tentando mudar uma coisa que nunca vai ser mudada. É melhor você ter resiliência, é melhor você aprender a aceitar as coisas. Porque senão você apenas vai desperdiçar sua energia e nada vai ser mudado. Aliás, a grande mudança de humildade dentro do filho já não acontece. Se todas essas soluções mágicas pudessem ser aplicadas ao seu relacionamento com a sua mãe, e ela mudasse do dia para a noite, contra o livre-arbítrio dela, na verdade isso seria pior para você. Você não se desenvolveria. Então, só para concluir essa parte sobre a ordem familiar, se você quer ensinar alguma coisa para alguém, ou manifestar totalmente a sua maneira de pensar e as suas opiniões, vá para a sua casa. Na casa dos outros é lugar errado para ensinar. E os seus pais têm a casa deles, é a casa dos outros, não é a sua. A sua vai ser quando você sair e fizer a sua família. Bom, então existem alguns outros casos um pouquinho curiosos também, que seria o caso das pessoas que já estão há uns 30 anos ou há uns 40 até, morando com a mãe e dizem que não tem nenhum problema com isso. Vez ou outra alguma coisa acontece e vale a pena compartilhar algumas coisas porque essas pessoas geralmente não percebem o que está acontecendo. E isso pode causar alguma inconveniência na vida. Então seria bom pelo menos ter isso em mente, tomar nota disso. Talvez você conheça alguém que esteja nessa situação e se essa pessoa te pedir, você pode ajudar. Mas talvez você mesmo esteja vivenciando e aí fica um pouquinho difícil. Quando a gente está vivenciando a coisa de sair dela, existem alguns filhos que adoram viver com a mãe. E eles já estão acima da idade para isso, já estão com seus 30, 40 anos, já deviam ter feito alguma família, mas falam assim, não vejo problemas em morar com a minha mãe. O que geralmente acontece nesses casos é que para não ter problema com a mãe, o filho arruma problema com tudo ou mais. Ele acaba arrumando problema com o pai, ou acaba arrumando problemas incríveis com namoradas ou com o trabalho. Você vai reparando que aquele problema que ele não tem no lar, que ele não tem no lar com a mãe, ele acaba tendo ao redor com tudo. Então, isso é apenas um padrão que eu observei que acontece. Eu acredito que seja possível alguém viver sem problema nenhum. Eu só não lembro de ter conhecido essa pessoa, mas deve ser possível sim. Por exemplo, posso relatar para vocês um caso que eu conheci um tempo atrás pela internet lá, um cara com quem eu fazia consultoria, e ele já estava com uns 40 anos morando com a mãe. E ele tinha muito problema com as namoradas. Ele tinha o famoso dedo podre para escolher namorada. Elas eram lindíssimas, mas quando se tratava de relacionamento, após aquele primeiro romance inicial, elas se demonstravam totalmente loucas. Elas davam até caso de polícia lá. Ele ficava muito frustrado. Mas sempre que ele falava sobre essas moças, ele acabava dizendo que ele procura uma mulher que seja isso, aquilo outro. Ele geralmente estava descrevendo a própria mãe dele. Ele queria uma mulher com hábitos mais caseiros, uma mulher que tivesse isso. Eu não me lembro exatamente dos detalhes, mas ele só ia se sentir à vontade para sair de casa o dia em que ele encontrasse essa parceira. E aí ele queria casar com ela e ir morar junto. Mas o que ele está, na verdade, ao meu ver, a gente conversou sobre isso na época, o que ele estava fazendo era procurando uma nova mãe para substituir a mãe dele. Então ele queria uma nova mãe para ele poder ir para uma nova casa e continuar sendo o filhinho da mamãe indefinidamente. Mas quando as moças percebiam que elas estariam ali na vida dele para cumprir um papel que não lhes pertence, elas começavam a se distanciar. Algumas elas não tinham crise de loucura,
mas elas acabavam abandonando ele e ele dizia que era muito dramática a maneira como elas faziam isso, era muito cruel. Então, sempre nessa história desse dedo podre. Ele começou até a se desanimar muito por conta disso na época. Mas aí a gente começou a observar isso junto e falar, né? Você está procurando uma nova mãe para você sair de casa e continuar sendo o filhinho da mamãe indefinidamente. No outro caso, foi até mais complicado. Eu conheci uma moça que ela já tinha uns 20 e poucos anos e os pais eram separados. Mas, desde que o pai saiu de casa na infância dela, ela começou a dormir com a mãe dela na mesma cama e nunca parou. Dali uns tempos, ela se apaixonou perdidamente por um rapaz e o rapaz também se apaixonou perdidamente por ela. Eles ficaram loucos de paixonite. Até que ao final de 2 anos, a moça foi no rapaz e falou assim, olha, eu gostaria de morar junto com você. E o rapaz disse, ok, vamos dividir as despesas totalmente? Vamos dividir as despesas, vamos alugar uma casa então, no nome de nós dois, isso, vamos fazer isso aí. Alugaram essa casa para eles morarem juntos. E dentro de 2 meses que eles ficaram dentro dessa casa, essa moça só dormiu lá 7 noites, mais ou menos. Quando ela ia visitar esse namorado, no começo do namoro, na verdade até mais, além do começo do namoro, né? Eles tiveram um romance muito bom por um bom tempo. Mas era normal ela dormir na casa dele dia sim e dia não, porque ela estava visitando. Mas quando foi para ela ter uma casa, para ela morar junto com outro cara e deixar de ser a filhinha da mamãe, ela se sentiu tão estranha que ela não conseguia dormir na casa com esse namorado. Você vê como que é. Para ela ser a namorada que visita o namorado, ela podia dormir dia sim, dia não com ele. Mas para ela morar na casa própria dela, com esse namorado, e deixar de realmente ser a filhinha da mãe dela, ela acabou dormindo apenas 7 noites, mais ou menos, é o que diz a história, dentro de 2 meses. O relacionamento dela com a mãe era realmente muito bom, elas não brigavam, concordavam na maioria das coisas, a mãe era muito compreensiva e tal, mas vocês já podem imaginar o que foi que aconteceu com o relacionamento dela e esse rapaz aí. Muito apaixonados, mas nessa parte aí a confiança se rompeu entre os dois e acabaram se separando. E realmente você nunca deixa de ser filho, mas pelo menos sair da saia da mãe, né? Deixar a mãe em paz, parar de encher o saco da mãe, né? Outros casos são paradoxais. Por exemplo, alguns que são um pouquinho mais velhos que eu já consegui observar, tem alguns casos desses na minha rede de contatos, são caras que ainda moram com a mãe e já estão beirando os 40 ou já passaram até dos 40. Um desses casos, o cara era empresário, um empresário e estudioso de espiritualidade também, e ficava sempre nessa de que, eu ainda não posso morar sozinho, vai ser uma coisa muito pouco estratégica, eu vou perder muito dinheiro morando sozinho, eu não deveria fazer isso, mas sempre com problema com a mãe. E ficava usando a espiritualidade para acabar com esses problemas, mas nunca acabou com os problemas que só podem ser resolvidos saindo de casa, né? E esse cara já tinha passado dos 40 anos. E você vê, ele não se sentia capaz de ir morar sozinho, mas era capaz de ser um empresário. Como que algumas pessoas têm tanto poder de realização para algumas coisas e para outras não? Outro cara que eu conheci, ele era líder de uma comunidade, e ele ainda morava com a mãe. Ele conseguia administrar o trabalho dos membros da comunidade, ele conseguia administrar a questão de verbas, tudo mais. O cara tinha realmente um poder de líder, mas estava até então infeliz morando com a mãe. E quando a gente conversava com ele para falar, por que você não vai morar sozinho, né? Ele sempre falava assim, mas eu não consigo, não está na hora, vai ser muito sem vantagem, vai ser muito pouco estratégico, eu não posso fazer isso agora. E continuou lá, nessa vida infeliz com a mãe, mas com o poder total de ser um líder de uma comunidade, mas não imagina que esse poder sirva para ele tomar as rédeas da própria vida dele. E eu estou gostando de ver que os meus vídeos, eles não estão sendo vídeos muito motivacionais. Em geral, a gente se motiva a clicar num vídeo porque provavelmente vai vir alguma solução muito mágica, algum truque que vai entregar tudo na sua mão. E não tem isso, mas eu já parei de acreditar nessas coisas. Eu reparei que é muito importante você passar por dentro dos problemas e realmente observá-los,
e aprender com eles, ao invés de você descartá-los, deixar passar aquela oportunidade, né? Você tira com a mão um problema, mas você continua tendo aquela mesma mente criadora de problemas. Você não aproveitou aquele problema para sanar a sua mente. Então você continua tendo um potencial de sofrimento muito grande ao longo da sua vida. Por isso que é importante aproveitar todas essas oportunidades para você poder crescer. Então eu poderia até dizer que o meu vídeo ele é desmotivacional. E eu vou lançar isso, eu vou fazer palestras desmotivacionais agora. Isso. Porque não tem solução mágica, não tem. Eu reparei que muitas vezes nós queremos estar certos e quem está certo são os nossos pais. Então muitas vezes os filhos falam: ah, eu gostaria que minha mãe se interessasse pela física quântica, pela minha religião que eu estou descobrindo agora. Gostaria que ela bebesse aquele chá da hora que eu estou bebendo, aquele chazão, ou então fumasse o cachimbo comigo, né? E minha mãe até pintou cachimbo comigo uma vez. Mas foi muito forte para ela que eu coloquei aquele tabaco chamado Dorme Caboclo. A gente gostaria disso, né? E a gente começa a pensar que os pais estão errados em não compartilhar das nossas ideias. Eu me lembro que quando eu estava ainda muito entusiasta em física quântica, eu vinha para casa com 1000 ideias e falava, né? Nossa, mãe, pai, eu descobri essa possibilidade aqui de cura quântica e não sei o que lá que tem. E eles sempre me disseram: ó, filho, isso é bobagem. Se é possível alguma interação quântica a esse nível, apenas usando comandos, então você aí, da onde você está, dobra o meu dedo aqui, agora. Né? Faça alguma interação quântica para dobrar o meu dedo aí, use só suas bruxarias aí. Não, mas não é assim. Bom, se não é assim, como é que você pode provar para mim que você está falando a verdade? Então, pelo menos faça alguma coisa mais simples. Faça com que eu boceje agora. Pode mandar sua bruxaria. E nada vai. E eu fui reparando que, na verdade, eu estava muito mais crente em mágica do que em ciência. Não estou falando que física quântica não funciona. Estou apenas dizendo que eu estava observando muita coisa que era apenas produtos. Mais e mais produtos de física quântica estão sendo colocados no mercado a cada dia. Então você vai ter 1000 tipos de curas mágicas que vão ser embasadas em física quântica, mas nem sempre tem um estudo perfeito por trás daquilo. E eu estava simplesmente como um entusiasta disso, procurando essas coisas e tentando falar com os meus pais a respeito disso. Mais tarde eu fui ver que eles não estavam errados. Realmente o que eu estava procurando era realmente coisas que não serviam. Né? A física quântica tem suas aplicações, mas com eles eu pude aprender que física quântica e mágica são coisas diferentes. Uma existe, outra não. Depois foi o tempo em que eu fui trabalhar com marketing multinível, através daquela empresa que tem umas folhinhas assim, não sei se vocês já viram, já não vou nem falar, que é só para não dizer que eu estou jogando areia nos negócios dos outros, né? Mas assim como quase todos aqueles que trabalham com marketing multinível, eu tive apenas prejuízo. E isso é normal. E os meus pais me advertiram: olha, você não vai ganhar nada com isso, isso não vai ter como te dar dinheiro. E eu falei: não, eu vou conseguir, eu vou ficar rico. E não fiquei rico com aquilo, aquilo só me deixou passando fome, né? E, enfim, não estou dizendo que o marketing multinível não funciona, alguns ficam muito ricos com isso, mas a grande maioria não fica. E aí eles estavam certos, eu fui um da grande maioria que não ficou rico. E inclusive fui até de uma certa minoria que ficou pobre demais, né? Não é tão normal também você perder tanto dinheiro quanto eu perdi. Eu fiquei lá sem ganhar dinheiro por um bom tempo e inclusive sem comer. E aí, conforme os anos foram passando, eu fui me perguntando: será que eu estou ouvindo isso à toa? Eu creio que tudo que nos acontece são lições que nós deveríamos aprender. Então seria muito bom prestarmos atenção nas nossas mães, porque elas discordam da gente. E se ninguém discorda de você, fica muito difícil de ter crescimento. Então, uma pessoa que não discorda de você, ela te torna um pouco mais fraco. Agora, uma pessoa que discorda de você te torna muito mais forte. E eu tive essa chance de aproveitar isso depois de bater a cara tanto. Na verdade, eu fui forçado a olhar para isso, né? Não é porque eu seja grandes coisas, não. É porque eu fui forçado, não tive muita escolha. Ou eu observava isso à força, ou eu ia continuar afundando cada vez mais na minha vida. Gratidão a todos que assistiram a esse vídeo aqui. Gratidão a todos que têm entrado lá no Facebook para dar aquela curtida boa. E espero trazer mais vídeos em breve para vocês. É que agora, fim de ano, é hora de curtir muito e aí fica difícil ficar gravando.
estou tendo esses poucos minutos aqui e estou aproveitando para gravar com vocês. Mas em breve espero gravar muito mais vídeos para vocês, ok? Muito obrigado, gratidão e namastê.